ficou... Pronto, ó, já começou a gravar, a Alice já se arrumou. A Kelly também já está toda chiquérrima. A Ana já começa a dar sorrisos, porque todo mundo tem que ser lindo e maravilhoso na tela. Como eu sempre faço com vocês, eu não vou falar. A Kelly fala, Felipe, Ana, né? A Alice, a Ana Beatriz e o Otávio não estavam ontem no final da aula, então não tem como eu pedir que eles falem. Mas caso algum de vocês três queira já comentar, estamos aqui. Como eu te falei, né? Te mandei o link. Eu comecei a ler, Prometeu Acorrentado, e de cara já me lembrou o caso daquele menininho que estava acorrentado sumiu o nome. Um barril de lata? Aham. Então, o Prometeu Acorrentado dá para fazer alguma coisa nesse sentido, né? Se a gente pensar. A gente percebe, eu não sei como que é vocês, assim, como que é o dia a dia de vocês, como que é vocês, ficou bem feio. Assim, agora que a gente está na gravação, é como são vocês, mas como que é o dia a dia de vocês nessa questão da rotina, dos gostos e tal. Algumas pessoas eu convivo, mas ainda assim não é aprofundado. Nossa, eu sei que tal pessoa gosta de tal coisa. Mas eu sou extremamente cinéfila, assim, eu amo filme, eu sou apaixonada muito por filmes, então eu assisto muito filme, até o que ninguém nunca viu, não foi para o cinema, eu assisto, porque eu quero entender por que alguém resolveu fazer aquele filme. Mas tem várias indicações que eu vou passar para vocês depois por escrito lá no grupo no WhatsApp, mas tem filmes que eu acho que são legais para quem está estudando tanto só o teatro, no sentido literal mesmo, assim, na abrangência total dele, mas o teatro grego especificamente, tem um filme que ele é do... Peraí que eu tenho que lembrar. Otávio, você que é meio do cinema também comigo, me lembra agora... o Woody Allen, já lembrei. Tem um filme do Woody Allen que chama Poderosa Afrodite. E o filme Poderosa Afrodite, ele faz uma referência à personagem principal, ele transforma a vida dela num teatro grego. E é muito interessante. Eu vou tentar encontrar esse filme na internet. Eu tenho ele, mas eu não tenho como passar ele para vocês, porque eu não... É fita. Então, não tem como exibir para vocês, falar, nossa, eu vou passar para vocês o filme, porque não tem como. Eu busquei num sebo online que eu conheço, e a moça ficou de procurar para mim se ela tem algum DVD, mas ela não me respondeu ainda. Mas se eu conseguir encontrar esse filme na internet, eu vou passar para vocês o link, que eu acho que ele é muito interessante. Ele retrata as questões primordiais do teatro grego no cinema. Claro, são comparações diferenciadas, só que como a gente vai fazer também no formato filmado, né, e gravado, então eu acredito que a gente vai estar fazendo um teatro-filme, né? Não vai ser muito diferente do que acontece no cinema. Claro que a gente não vai ter uma produção hollywoodiana como o Woody Allen teve, mas é para vocês entenderem visualmente o que acontecia naquela época. Inclusive, ele leva a personagem lá na Grécia. Então, assim, tem coisas que acontecem lá na Grécia mesmo. É muito interessante esse jogo de cena que ele faz e a transformação de uma tragédia da vida real, né, em uma tragédia grega. Então, é muito importante. Eu acho que se a gente conseguir assistir esse filme, eu acho que vai abrir o olhar de vocês para muita coisa e muitas vezes até tirar dúvidas. Porque, de acordo com a teoria que a gente vai estudar, vocês vão aprendendo as bases, né, do teatro grego, que tem a parte dos heróis, tem a parte das técnicas, né, para o teatro, e nesse filme especificamente ele retrata muito bem mesmo. Caso eu consiga o DVD, né, a gente pode combinar, eu acredito que nesse compartilhamento de tela dá para a gente compartilhar a exibição de filme também.
Então, se eu conseguir o DVD, aí algum dia eu abro o Zoom, só que no computador do Júnior, porque o meu não entra CD nem DVD. E aí a gente assiste o filme em uma das aulas. Mas a moça ficou de me dar um retorno na sexta-feira, então eu não tenho uma garantia ainda de que eu vou ter esse DVD. Mas eu vou tentar. No máximo que eu conseguir aqui, eu vou tentar por vocês. Então, Poderosa Afrodite, do Woody Allen, é um filme muito legal para vocês assistirem. E só Ô, comentando... Josi, Oi. eu achei na internet aqui, mas aí tem que pagar um plano aqui. Aí Só se eu pagar. acho. Tem no Oldflix, que é uma plataforma, mas aí você tem que pagar R$12,90 por mês, né? É o que diz aqui. E eu vi DVD também na Amazon. Lá no eu não tenho conta, na verdade, não tenho conta em lugar nenhum, só na loja americana da internet. Eu não confio muito em sites, eu fico bem dispersa nessas questões aí. Mas eu vou tentar. Eu acredito que esse sebo de filme é muito legal. Eu já comprei muita coisa dessa moça. Então, eu acredito que se ela não estiver lá, ela vai arranjar para mim, sabe? Então, vamos esperar pelo menos até sexta-feira, que foi o prazo que ela me pediu. E aí, caso a gente não consiga, a gente dá um outro jeito. E sobre essa temática que a Ana comentou, do Prometeu, é um texto muito forte, né? Que também carrega muita coisa, muitas características explícitas do que acontecia no teatro grego, né? Ele é um texto escrito para aquela época mesmo, mas um filme de Hollywood também que retratou um pouco dessa questão é o Homem, agora eu não sei se é o Homem da Máscara de Ferro ou o Príncipe da Máscara de Ferro, eu não me lembro. Sei que é o da Máscara de Ferro, que quem faz é o Leonardo DiCaprio. Só que O Homem, Máscara né? de Ferro. é o Homem? Isso, de 98. Isso, esse filme. O Leonardo, esse ano as meninas, a Ana Beatriz, a Kelly, acho que a Kelly não lembra desse ano, né, Kelly? 1998. Ah lá, tá vendo? O Felipe, a Alice não devia ser nem nascida, a Ana, a Pia, tenho certeza. O Otávio devia estar assim, nasceu, já estava engatinhando aí. Eu tinha 6 anos. Eu já tinha 6 anos. Já fazer pelo menos... Mudando de idade, vamos sair do assunto de idade? Eu achei aqui no YouTube, tem o coro da Poderosa Afrodite. Tem trechos, então, né? Se a gente encontra trechos, o que vocês conseguirem já ir buscando e assistindo é bem legal. Porque vocês vão perceber na prática o que a gente fala na teoria. E esse filme, assim, para mim, é o estudo do teatro grego filmado. É muito bem feito. O Woody Allen, para mim, é um cineasta espetacular. Eu não sei se alguém aqui não gosta de filmes dele. É muito específico, né? É um tipo de filme muito diferenciado. Mas nesse, ele retrata de uma maneira muito especial a questão do teatro grego. Então, eu acho que é importante, quem conseguir buscar, nem que sejam trechos por enquanto para assistir, vale muito a pena. É um diretor de cinema que fala muito sobre a questão da mulher, então, em todos os filmes deles, vocês vão ver a mulher como protagonista, né? Acho que uma inspiração dele é aquele Manuel Carlos, que escreve novela aqui no Brasil. Michele, eu vou digitar depois no grupo, vou até colocar de uma vez lá para vocês, mas chama Poderosa Afrodite. Deixa eu colocar aqui. Você assistiu a História do Mundo dele? Como que é o nome? Desculpa. A História do Mundo. Eu não me lembro desse, não. Quer falar Woody Allen é o primeiro que vem. É uma sátira total, Olha, gente. pode ser que eu já tenha assistido e não me lembro o nome, porque isso também acontece comigo. Tanto é que eu já, na época de locadora, eu já aluguei mais de uma vez o mesmo filme, porque eu não lembrava, porque eu já tinha visto por conta do título. Mas eu chegava em casa, mas eu já vi esse filme. Aí eu falei, agora vou ver de novo, porque era bom. Bom, então vamos lá. Quem estava aqui ontem, então, que possa ter talvez feito a tarefa, sem ser a Ana, a Kelly e o Felipe, se vocês tiverem feito e quiserem comentar. Eu fiz no mundo das ideias, assim, eu fiz muito na prática. Tava pensando em umas histórias que eu vivi já no exército, é muito engraçado acontecer lá, porque é um universo muito paralelo, assim, à realidade, uma coisa muito
Aí tem umas histórias, assim, mas eu não entendi muito bem se eu vou ter que escrever ela. A ideia era assim, se você tivesse ela escrita, era melhor, porque eu queria comparar a diferença que é a leitura da interpretação. Né, a contação de história é uma interpretação da própria história, assim como a encenação do texto é uma interpretação da história. Mas uma leitura branca, uma leitura simples, e após essa leitura eu queria fazer uma explanação mesmo, assim, com a cena mesmo. Então, por menos preparo que a gente tenha tido para isso, assim, como que você imaginaria de improviso que essa cena aconteceria aqui na internet, por exemplo? Entendeu? Esse era o exercício que eu queria fazer com vocês hoje de teste. Para quem não estava na aula de ontem e quiser também fazer já agora, como vai ser um trabalho meio de improviso mesmo, relembrem aí alguma história. Pode ser uma história trágica, pode ser uma história engraçada, pode ser uma história sem pé na cabeça, e que vocês consigam contar ela de uma maneira bem, eu digo branca, assim, no sentido assim, de não ter nada de influência do seu sentimento na história. Então, você vai falar como se você estivesse contando assim: hoje saí na rua, tropecei, caí, machuquei, levantei, fui para casa, passei remédio, sarei. Que é diferente de, nossa, gente, hoje eu fui na rua, eu não acredito, gente, levou um tombaço, o pessoal que estava em volta começou a rir. Vocês não acreditam? Aí eu entrei na jogada, ri também, fingi que não estava doendo, fui para casa mancando, cheguei em casa, passei um remédio que ardeu pra caramba, vocês não têm noção. Nossa! Então eu quero alguma coisa um pouco assim. Caso vocês consigam já de improviso agora fazer comigo, é super legal. Porque daí, da metade da aula para frente, eu quero entrar com uma outra temática, uma outra coisa, falar com vocês um pouco mais teórico. Mas eu queria que começasse hoje assim. Então, se mais alguém quiser fazer, eu acho que é legal. Não precisa levantar, pode ser só expressão facial mesmo, mais ou menos do que eu fiz aqui. Eu fiz assim, simbolicamente o que eu quero, tá? Mas é simples, não é um exercício de trabalho, semanas de ensaio e treinos, tá bom? Alguém quer começar? Quer começar, Ana, já que você leu, prometeu? Vamos com a outra Ana, a Ana Kelly. Josi, deixa só eu entender. Você sabe o que está acontecendo aqui comigo? Eu estou totalmente perdida. Olha só, a hora que você perguntou se alguém fez a tarefa, e aí a Ana falou, né, que leu sobre Prometeu e tal. E aí eu entendi que fosse a tarefa sobre as pesquisas da apresentação que a gente iria fazer. Aí eu eu também fiquei, pensei isso, eu esqueci da outra tarefa. por isso que eu liguei ali uma coisa na outra, eu falei, então a tarefa que eu fiz não está valendo, é essa aí, então essa eu não fiz. Aí agora que eu tô entendendo. Então, você fez ou não? Você... Ah, então tá. Então vamos lá. Chamei a Ana certa, né, Ana Lúcia? A Ana Beatriz, eu vou arriscar chamá-la só se ela quiser fazer de improviso. Tá, Ana? Já comece a se arriscar hoje, já no primeiro dia, que aí você já descarrega toda a sua energia de, ai, primeiro dia já acabou. E rapidinho passou, acabou. Quebra o gelo eu vou querer total. como que é, para depois fazer. Então, aí eu faço a leitura, então, da minha história. Tá. Mas eu quero uma leitura, Kelly, igual aquela, sabe quando a gente estava na escola, que a professora assim, ah, vamos ver quem vai ler? Ah, a Kelly. Aí você olha assim, ai meu Deus, sou eu que vou ler. Então eu não quero nenhum tipo de sentimento agora nesse momento, tá? Você vai ler brandamente. Eu sei que é difícil para você que é contadora de história, mas experimente. Ó, peguei desse livro aqui, que eu acho que você vai lembrar. Vamos lá. Estão me ouvindo bem?
A culpa não é minha. Um ladrão invadiu a casa de um mercador e fugiu com seu ouro. O mercador deu queixa do roubo para a polícia e pouco tempo depois o ladrão foi preso e levado a julgamento. O povo de nossa cidade é famoso por sua honestidade, disse o juiz. Você trouxe uma grande vergonha para nós e terá que pagar com a sua própria vida. O ladrão pensou rápido. A culpa não é minha, exclamou. Eu estava apoiado contra a parede da casa quando ela desmoronou e eu caí dentro do porão, onde o ouro estava guardado. Como poderia resistir a essa tentação? Se existe algum culpado, é o pedreiro, que fez uma parede tão frágil assim. O tolo juiz se deixou enganar pela história do ladrão e mandou buscar o pedreiro. Percebendo que estava em grandes apuros, o pedreiro também resolveu inventar uma história para o juiz. A culpa não é minha, se a parede desmoronou, defendeu-se. Eu misturei o cimento exatamente como dizia na embalagem. 2 jarros de cimento para 1 de água. Se ela caiu, deve ser porque um pouco de água vazou para fora do jarro. Então, o oleiro que fez este jarro é o culpado pelo crime, não eu. O oleiro foi trazido imediatamente ao tribunal. Ele não sabia se tinha vendido ao pedreiro um jarro furado ou não, mas não queria correr o risco, então também inventou uma história. Eu nunca faço jarros furados, Excelência, disse ao juiz. Mas fui distraído por uma mulher que me perguntou o endereço do ourives enquanto estava fazendo o jarro que vendia ao pedreiro. Portanto, a culpa não é minha. É do ourives por não ter uma placa maior em sua loja. O tolo juiz mandou que trouxessem o ourives e o acusou de fazer uma mulher distrair o oleiro, que fez um jarro furado, que levou o pedreiro a fazer um cimento fraco, que fez a parede da casa do mercador desmoronar com o peso do ladrão, que não teve escolha a não ser levar o ouro do mercador. O ourives era ainda mais tolo do que o juiz, e não conseguiu pensar numa única palavra para dizer em sua defesa. O juiz o condenou à morte. Não podemos enforcar o ourives, gritou a multidão que estava assistindo ao julgamento. Pessoas de todos os cantos do país vêm comprar as joias que ele faz. Se elas não vierem mais, nossos negócios estarão arruinados. Alguém tem que pagar pelo crime, insistiu o juiz. Então ele teve uma ideia. Já sei. Se não podemos enforcar o ourives, enforcaremos o primeiro forasteiro que aparecer em nossa aldeia. Assim, nenhum de nós será prejudicado. Logo se espalhou a notícia de que o primeiro viajante que colocasse os pés na aldeia seria enforcado. Desde então, ninguém mais ousou ir até lá novamente, nem mesmo para comprar as famosas joias do ourives. Em pouco tempo, os moradores partiram em busca de uma vida melhor e a aldeia ficou deserta. E de quem foi a culpa? Legal. Dá para você agora fazer, pensando como você havia pensado em fazer essa leitura? Você Dá. consegue já fazer ou você quer esperar um pouco? Não, eu faço já. Então vamos lá. Não sei se vai ficar perfeito. E de quem é a culpa, hein, gente? Olha só, essa história é muito legal. A culpa não é minha. Um ladrão invadiu a casa de um mercador e fugiu com seu ouro. O mercador deu queixa do roubo para a polícia. E pouco tempo depois, o ladrão foi preso e levado a julgamento. O povo de nossa aldeia é famoso por sua honestidade, disse o juiz. Você trouxe uma grande vergonha para nós e terá que pagar com a sua própria vida. O ladrão pensou rápido. A culpa não é minha, exclamou. Eu estava apoiado contra a parede da casa quando ela desmoronou
e eu caí dentro do porão, onde o ouro estava guardado. Como poderia resistir a essa tentação? Se existe algum culpado, é o pedreiro, que fez uma parede tão frágil assim. O tolo juiz se deixou enganar pela história do ladrão e mandou buscar o pedreiro. Percebendo que estava em grandes apuros, o pedreiro também resolveu inventar uma história para o juiz. A culpa não é minha se a parede desmoronou, defendeu-se. Eu misturei o cimento exatamente como dizia na embalagem: 2 jarros de cimento para 1 de água. Se ela caiu, deve ser porque um pouco de água vazou para fora do jarro. Então, o oleiro que fez este jarro é o culpado pelo crime, não eu. O oleiro foi trazido imediatamente ao tribunal. Ele não sabia se tinha vendido ao pedreiro um jarro furado ou não, mas não queria correr o risco. Então, também inventou uma história. Eu nunca faço jarros furados, Excelência, disse ao juiz, mas fui distraído por uma mulher que me perguntou o endereço do ourives enquanto estava fazendo o jarro que vendia ao pedreiro. Portanto, a culpa não é minha, é do ourives, que por não ter uma placa maior em sua loja. O tolo juiz mandou que trouxessem o ourives e o acusou de fazer uma mulher distrair o oleiro, que fez um jarro furado, que levou o pedreiro a fazer um cimento fraco, que fez a parede da casa do mercador desmoronar com o peso do ladrão, que não teve escolha a não ser levar o ouro do mercador. O ourives era ainda mais tolo do que o juiz e não conseguiu pensar numa única palavra para dizer em sua defesa. O juiz o condenou à morte. Não podemos enforcar o ourives, gritou a multidão que estava assistindo ao julgamento. Pessoas de todos os cantos do país vêm comprar as joias que ele faz. Se elas não vierem mais, nossos negócios estarão arruinados. Alguém tem que pagar pelo crime, insistiu o juiz. Então ele teve uma ideia. Já sei. Não podemos enforcar o ourives. Enforcaremos o primeiro forasteiro que aparecer em nossa aldeia. Assim, nenhum de nós será prejudicado. Logo se espalhou a notícia de que o primeiro viajante que colocasse os pés na aldeia seria enforcado. Desde então, ninguém mais ousou ir até lá novamente, nem mesmo para comprar as famosas joias do ourives. Em pouco tempo, os moradores partiram em busca de uma vida melhor e a aldeia ficou deserta. E de quem foi a culpa? Kelly, bem, não é uma crítica e nem sinta como uma bronca, nem nada. Eu senti muito pouca diferença entre a primeira e a segunda. Em alguns momentos a gente percebe a alteração do volume da sua voz. Isso é bem interessante porque são pessoas diferentes que estão falando, né, e conversando aí nessa história. Então, essa alteração do volume auxilia a gente a perceber essa alteração de personagem. Só um momento, deixa eu só tirar o som aqui. Eu queria dar um tempinho, vamos passar para uma outra pessoa, e eu queria ver mais expressão. Então, mesmo que você não fique muito ligado ao que está escrito e comente o que vem na sua memória sobre essa história especificamente, mas eu queria ver mais expressão, né? Mais diferença, assim, ver esses personagens no seu rosto. Seria, então, expressão facial. Isso. Tá. Então, você vai... claro que a voz muda junto, mas eu queria perceber um pouco mais de fisionomia nessas pessoas, tá? Então, dá uma pensadinha aí e a gente já volta em você, já. Bom? Mais alguém quer fazer? Deixa eu só explicar aqui, o Mike acabou de entrar. Mike, ontem nós tivemos uma tarefa, né? Eu deixei uma atividade para casa para vocês. Claro que não é... Nossa, eu não tem como obrigar ninguém a fazer atividade em casa, mas conforme o tempo de vocês, é legal que vocês pratiquem.
A Ana comentou que ela leu, já começou a leitura de Prometeu Acorrentado. E a Kelly trouxe para a atividade de hoje um texto de um livro que chama A Volta ao Mundo em 80 Histórias. Então, é esse texto que ela está fazendo agora. Eu só pedi que ela fizesse o seu áudio está ligado. Está dando uma interferência. Obrigada. E aí agora ela vai fazer uma terceira leitura. Ela fez primeiro uma leitura bem superficial, assim, apenas contando o que acontece na história. A segunda ela já deu uma incorporada maior, ela modificou algumas vozes, algumas tonalidades, aumento e decréscimo, né, de volume na voz, para que a gente percebesse a alteração de personagens. Mas eu pedi que ela refizesse a leitura daqui a pouco, para a gente perceber na expressão facial essa alteração na leitura, tá? Então, caso você tenha feito, é interessante que você mostre para nós. E eu pedi aqui que tem algumas pessoas que nem estavam na aula de ontem, mas que fizesse de improviso, mesmo que não tenha um texto escrito, que fale para nós sobre uma história que conheça ou que aconteceu consigo mesmo, ou que lembra dessa história na memória, e que faça esses dois comparativos, uma contação bem singela do que é essa história e depois uma interpretação da história, tá? Espero que... então você fez a tarefa. Se você quiser, pode fazer. O Felipe também fez. Eu acho que se ele já quiser falar é legal, porque ele já estava aqui antes de você chegar, tá? Só por uma questão de ordem mesmo. Mas isso vai da escolha dele também, tá bom? E, Felipe, só para comentar com você, você é um ex-colega meu, também já fui do Exército, só que eu estudava em escola militar. Eu era aluna de colégio militar. Por menos que pareça, eu fui aluna de colégio militar, fiquei em detenção em acho que todos os finais de semana que existiram naquele meu período escolar, porque eu fugia sempre para praticar algum esporte, porque tinha estudo obrigatório, e o estudo obrigatório era ficar sentado na sala de aula com um sargento olhando para nós e a gente tendo que olhar para o livro, independente do que você estivesse fazendo ali. E eu preferia correr na pista, jogar handball, jogar futebol, que era uma coisa que eu jogava pela própria escola. Eu sempre ficava de punição. E isso aí acontece de perder os fins de semana por causa de coturno sujo, por causa de... Ixi, mas enfim, né? Se o Mike quiser começar, pra ser bem sincero, que eu tô pensando ainda. Essa história ela é meio... Nunca pensei em contar ela, assim, ela só aconteceu, só. Mas... Tudo bem, você quem decide. Então vamos lá, Mike. Ai, meu Deus, peraí. Se o microfone estiver falhando, avisa, tá? Tá bom, por enquanto tá tudo certo. Isso aqui dá boca. Eu vou desativar meu som para facilitar aqui para vocês. Eu vou te pedir só um instantezinho, que eu vou ter que tirar só uma coisa que está me incomodando aqui e eu já volto com o vídeo. Só um momento. tô sabendo dessa porra. Tá desmutado. Pode começar? Tá. Essa história eu chamo de O Poeta. Existia um menino e uma menina. O nome do menino era Marcos e da menina era Mini. Ele era ator e ela era enfermeira. Eles se conheceram naqueles aplicativos
que as pessoas se conhecem, sabe? Kinder, Finder, Tinder, não sei o nome disso, essas coisas. Eles se conheceram por lá. Com o tempo, eles construíram uma amizade, e com mais tempo, essa amizade foi ficando mais forte. Eles conversavam quase todo dia, trocavam figurinhas, quando ainda existia o tal do WhatsApp. Se viam quando podiam, encontros, café, almoço, janta, e por assim vai. Com o tempo, um dos dois percebeu que um estava começando a ter sentimentos pelo outro. E é aí que a história começa a ter ladeira abaixo. Marco era uma pessoa muito sensível, intensa, sentia tudo à flor da pele. E ele estava começando a gostar da Millie. Muito, muito, muito. E com o tempo, ele pensou que ela também sentiu o mesmo. Só que esse foi o erro. Ele confundiu amor com amizade. Mas ele não se tocou disso, porque era intenso demais o sentimento dentro dele. E com o tempo, ele foi cultivando esse sentimento, esse amor, essa paixão, essa intensidade. E, com consequência disso, veio a ansiedade, que fez ele sofrer. Que veio os pensamentos da cabeça dele, com quem ela tá, o que ela tá fazendo, com quem ela tá, o que ela tá fazendo, como que ela tá, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Só que Millie era solteira, Millie não tinha compromisso com ninguém, Millie podia fazer o que quiser da vida. Isso deixava ele um pouco, não incomodado, mas ansiedade e intensidade consumia ele cada vez mais. Até que um dia ele resolveu engajar, ir em frente e contar para Millie tudo aquilo que ele sentia. E Millie disse que ela não sentiu mesmo. E ele viu Millie se afastando. Ela disse que não estava pronta. Ele se precipitou, ele insistiu e ela começou a se afastar. Com o tempo, os dois voltaram a ser amigos. Com o tempo, a amizade se restabeleceu. Ele disse para ela que gostava dela uma vez. Ele disse mais uma vez. Só que mesmo tentando seguir em frente, esse sentimento aumentava cada vez mais. Ele não conseguia seguir em frente, ele não sabia o que fazer com aquilo. E ele disse para Millie tudo o que ele sentiu uma terceira vez. Porque da primeira vez, ele não disse como ele queria. Da segunda, ele não conseguiu expressar tudo o que ele sentia. Só que da terceira, ele disse tudo. E ele fez uma escolha. Ele disse para Millie: eu prefiro ser o seu amigo, ser o seu melhor amigo, do que continuar com esse sentimento, com esse amor impossível. Só que mais uma vez, Marco era intenso, Marco era ansioso, Marco continuou cultivando aquele sentimento sem querer. Ele sentia cada vez mais, cada vez mais. Ele sentia aquele amor e ele não sabia o que fazer com aquilo. Então, um dia, ele sentou na frente do computador, quando ainda existiam computadores, abriu uma página em branco e escreveu um pequeno poema sobre tudo que sentia. Marco está sentado na frente do computador agora, contando essa história para vocês. É interessante, assim, não te conheço pessoalmente, né, Mike? Assim, a gente nunca conversou pessoalmente, mas eu tenho uma carga de experiências com histórias já há bastante tempo. E só de você falar o nome do personagem, eu já liguei o nome à pessoa. Eu falei, com certeza ele está contando uma história pessoal. E quando a gente conta uma coisa que é nossa, eu vou te falar que é muito mais fácil a gente desvencilhar o sentimento que a gente tem, porque a gente sabe exatamente o que a gente sentiu.
Então, quando a gente sabe exatamente o que a gente sentiu, a gente desvincula isso, é como se a gente abstraísse o sentimento, né? E fizesse uma, sei lá, vou contar por contar, que foi o que você fez agora. Você consegue contar essa história com o sentimento do Marcos? Acho que eu consigo. Acho não, achismo não existe, não pode falar isso. Só falando do negócio, a gente se conhece pessoalmente sim, tá? Curta Teatro 2019. Você apresentou no curta? Não, eu fui o carinha do áudio da sonoplastia. Mas a gente nunca conversou, né? A gente conversou. Conversou. Meu Deus, me perdoa. Eu sou ótima fisionomista. Ou você estava diferente, ou eu não me lembro mesmo desse episódio. Mas me perdoa. Eu converso com milhões de pessoas muitos dias, muita coisa, mas espero que um dia venha na minha memória e a gente sente para falar sobre esse dia. Mas você acha que você consegue contar, assim, agora que a gente já sabe que você é o poeta? Consigo. Então tá, assim como eu pedi para Kelly, eu queria que você tentasse expressar para nós, não só na sua oralidade, mas características da sua fisionomia, como que era o sentimento visual naquele momento dos trechos que você vai contar para nós. Caso você não queira contar ela na íntegra de novo, você pode escolher trechos que se encaixem e cheguem até o fim. Você é quem escolhe, tá? Eu vou começar da segunda parte, onde ele começa o sentimento dele, até o final. Vou tentar isso. Tá. Então agora eu vou te falar que eu lembrei de quando a gente se conheceu, porque você fez uma coisa agora, isso aí que você fez agora. Isso aqui. E você estava falando que você empurrou assim, ó. E eu lembro que um dia eu comentei com o Tato, falei, nossa, esse menino ele tem uma boca tão carnuda que ele empurra, ele fica com duas bocas. Comentei isso com o Tato, é capaz do Tato lembrar, depois você pergunta para ele. Tá bom. Tá bom. Prepara. Pode começar? Então, o Marcos, certo dia, vendo esse sentimento sendo cultivado dentro dele, sabendo se era amor, se era paixão, se era amor, se era tudo misturado dentro de uma pessoa só. O Marco era uma pessoa intensa, uma pessoa que sentia tudo à flor da pele, e por consequência disso vinha a ansiedade. A ansiedade é a pior das inimigas que uma pessoa pode ter. Ele não podia ver uma foto da Mili, ele não podia ver um story quando ainda existiam aquelas coisas naquele tempo. Ele não podia, porque ele já sentia a palpitação no peito, ele já sentia o peito arder, ele apenas sentia, só que ele sentia sozinho, porque Mili não sentia a mesma coisa. Ele achava que Mili sentia a mesma coisa, mas não. Ele confundia o amor com a amizade. Foi um engano, pobre menino. Pobre menino. Um engano. Todos cometem enganos, errar é humano. Só que Milly era solteira, Milly era livre, Milly podia fazer o que ela quisesse, como ela bem entendesse, sem dar satisfação para ninguém. E quando ele foi contar a ela, ele se precipitou, ele foi insistente. Ele foi insistente. Ela disse que não estava pronta, que ele estava errado, que ela não sentiu mesmo. E ela foi se afastando de pouco em pouco. Com o tempo, os dois voltaram a ser amigos, bem devagarinho. E ele disse uma segunda vez, a amizade continuou, mas da terceira vez não. Não como da primeira, que ele disse só por dizer, não como da segunda, como ele queria que ela soubesse que ele realmente sentia.
Depois da terceira, ele disse tudo aquilo que estava guardado. Todo aquele tempo. Durante todo aquele tempo. Ele fez uma escolha. Mesmo não conseguindo seguir em frente, ele disse a mim, eu prefiro ser o seu amigo, ser o seu melhor amigo, do que insistir nesse amor impossível, do que insistir nesse amor tolo. E o tempo foi passando, e Marco, com o mesmo sentimento ainda mais intenso, ele não sabia o que fazer com aquilo, ele não sabia com quem ou com o que compartilhar esse sentimento. Então um dia, Marco, em toda a sua intensidade, sua flor da pele, se acalmou, sentou na frente do computador, abriu uma página em branco e despejou em um pequeno poema, seu primeiro poema, tudo aquilo que ele sentia. Legal. A respiração é diferente, né? A gente percebe um pouco de... Depois que você conta para nós que é você, né? Eu sei que o nervosismo aumenta quando é a segunda vez que a gente vai falar, né? Mas visualmente houve algumas mudanças, sim, né? A gente percebe a respiração ficou um pouco mais intensa, né? Você respirou bem mais vezes agora do que antes, quando você estava contando que a gente não sabia. E eu vou repetir esse exercício com vocês mais para frente, quando a gente tiver em algum momento presencial. Porque você, às vezes a Ana também, quando vocês estão falando comigo, eu não consigo perceber muito o olhar por conta de vocês usarem óculos. Então, quando eu olho para você, eu vejo muito o reflexo da tela de onde você está assistindo a aula, né? Isso às vezes dá um distanciamento maior nessa questão da expressão para mim, que estou tentando te assistir. Mas eu percebi a movimentação dos seus ombros, a sua cabeça movimentou bem mais, a sua respiração estava mais intensificada agora, né? Mas obrigada. E eu achei muito legal essa questão de você remeter a história como um futuro bem distante do que a gente está agora, né? Sabe-se lá quando que vai parar de existir computador. O WhatsApp é uma coisa muito atual. Então, assim, achei muito legal essa questão da referência que você faz do tempo na sua história. É interessante, é um texto bem escrito, né? Por mais que ele tenha sido oralmente contado para nós apenas, mas acredito que dentro da sua mente, né, na sua memória dessa história que aconteceu com você, você tem o cronograma certinho dessa sequência que aconteceu. Então, é muito interessante essa questão de usar a perda do tempo, né, essa questão da viagem no tempo que você faz é muito bonita. Né? Parabéns, gostei muito. Acredito que você vai ser um parceiro de escritas aí daqui a alguns momentos. Posso falar algumas coisas? Pode comentar assim. Eu vou desligar meu microfone para não dar interferência. Sobre o óculos, estava numa aula com o Heitor, acho que era aula de cinema, e o meu personagem foi sem óculos. Daí quando eu me apresentei, ele falou, você tem uma... Eu não vou falar a palavra que ele falou, porque é de baixo calão, só que você tem uma grande potência sem óculos. Ele falou pro meu personagem. Então eu comecei as apresentações até a última, eu fiz sem óculos. Todos eu tenho que fazer para distanciar. Por mais que seja o reflexo da tela, mas não, para distanciar um pouco de mim também. E sobre a respiração, estava ensaiando a última peça Contato, a gente estava online, e a gente tinha que entregar cenas, elaborar cenas e apresentar na aula. A gente mesmo tinha que escrever. E o meu personagem era um pouco paranoico, então quando às vezes eu terminava de falar, eu ficava parado assim, olhando para a câmera e apenas respirando. Igual tava. Ele falou que isso é legal, do mesmo jeito que você falou. E, peraí, só um minutinho. Ah, não, depois eu mostro. Pode continuar.
Legal. Essa questão do olhar que você colocou, né? Isso vai de cada um, né? Existem deficiências visuais onde a lente não funciona. Então, a pessoa tem que usar o óculos mesmo, né? Existem outras que a lente já funciona, essa pessoa tem a possibilidade de usar a lente, facilita. Ou, às vezes, fala assim, não, na hora da cena eu consigo fazer sem óculos numa boa, mas pode prejudicar, às vezes, dá dor de cabeça para quem tem realmente necessidade do óculos, é um pouco complicado. Mas, pessoalmente, o óculos não me incomoda. O problema para mim é só nessa questão virtual mesmo, né? Porque eu não vejo seu olho, eu só vejo a tela. A Ana, mesma situação. E outras pessoas que usam óculos também, né? Ele traz uma outra coisa, que não é só o óculos, né? Que tem essa lente incolor que não atrapalha, mas o reflexo da tela. Mas isso não interferiu, eu acredito que o que você conseguiu transmitir com a sua respiração e com a movimentação do seu ombro, principalmente, era bem característica do sentimento que você estava expressando. E como eu disse, quando a gente está falando simplesmente, é uma coisa, mas a partir do momento que eu assumo que aquela história é minha, que aquela pessoa sou eu, o sentimento de batida arritmada do coração aumenta, né? E tudo isso vai interferir sentimentalmente. Seu organismo vai funcionar diferente, sua respiração, sua movimentação. E aí, como é que isso está chegando agora que todo mundo sabe que eu estou falando de mim? Uma coisa que pessoas que até ontem não me conheciam, hoje estão sabendo de uma história tão intensa que aconteceu comigo. Ou que ainda está acontecendo, a gente não sabe, porque você é um muito bom escritor e conseguiu deixar a gente num parâmetro atemporal aí dessa história. Mas obrigada, viu, Mike? Mais alguém quer fazer? Josi, eu posso tentar? Pode. Eu esqueço, eu desligo o meu microfone para não dar interferência, depois eu esqueço de ligar. Mas pode sim. Só uma coisinha. Pode falar. Eu uso óculos para longe. Para ler, leitura, tudo, eu até tiro. Ele é bifocal, mas eu prefiro tirar. Então, em alguns momentos, por exemplo, quando eu, no Casa Aberta, lá eu fui fazer a Lady Macbeth, eu fiz sem o óculos. Só na apresentação final que eu não tirei, porque tinha que movimentar mais lá, fiquei com medo. Mas dá para me virar sem, tranquilo. Não, é legal. É legal a gente saber. Eu também sempre usei óculos, né? Tanto que o meu tá aqui, eu tava com ele até agora. Mas aí eu consegui uma verbinha para comprar lente. Agora eu tenho lente também. Tô sem agora. Vou ler aqui tirei o óculos só para tentar aqui. Como eu não estava ontem, eu não preparei nada, né? Então, eu tenho uma poesia que eu fiz para lançar num livro no ano passado, que ela é meio narrativa. Ela conta uma história, né? E aí eu vou tentar fazer ela. Pode ser? Pode ser. E eu vou te pedir um favor. Você vai fazer essa poesia das duas formas, né? E depois eu queria que você fizesse uma música sua, porque a música é muito intensa. As músicas da sua banda são muito intensas. Então eu queria ver a música com outro olhar, né? Um olhar limpo, sem interferência de sentimentos, e depois a música com interferência de sentimentos. E aí você escolhe se você quiser depois cantar ou mesmo falar ela poeticamente. Tá bom? Beleza, fechou. Obrigada. Então, vou tentar a poesia aqui primeiro. Consumiu meu corpo fio a fio de tão intenso arrepio na superfície. Foi então que percebi que eu era cúmplice de quem nunca quis cumplicidade. Esgotou tudo aquilo que eu podia oferecer e com seus milhares de disfarces sutis logo me deixou no frio, sozinho, despido de mim mesmo. E eu jogado na rua, descalço de tecido e alma, mantive minha calma e guardei em segredo todas as suas faces, desde as encantadoras às mais atrozes. Ainda não sei se são reais as que perduram ou as que se vão velozes. Sei que todas são letais. Todas se vão, quando o enunciado não condiz com o que é feito. E mesmo que seja de direita devasso, é perverso, arranca do peito a mesma calma, leva para longe a mesma alma num golpe doloroso, ofegante pela presença mais ausente que já vi. E mesmo depois de tudo que vivi, continuo vagando pelas memórias das noites quentes, pelas valsas que dançamos entre os dentes, pelos braços e dedos entrelaçados e por todos os suores desperdiçados.
Consumiu meu corpo fio a fio e de tão intenso arrepio me manteve ao seu lado. Diferente do começo, com carinho e com apreço, meu mundo ao seu permanece atrelado. Esse é o Sem Sentimentos, né? Agora eu vou tentar colocar alguma coisa aqui. Consumiu meu corpo fio a fio, de tão intenso arrepio na superfície. Foi então que percebi que eu era cúmplice de quem nunca quis cumplicidade. Esgotou tudo aquilo que eu podia oferecer. E com seus milhares de disfarces sutis, logo me deixou no frio, sozinho, despido de mim mesmo. E eu, na rua, descalço de tecido e alma, mantive a minha calma e guardei em segredo todas as suas faces, desde as encantadoras às mais atrozes. Ainda não sei se são reais as que perduram ou as que se vão velozes. Sei que todas são letais. Todas se vão quando o enunciado não condiz com o que é feito. E mesmo que seja de direito, é devasso, é perverso. Arranca do peito a mesma calma, leva para longe a mesma alma no golpe doloroso. Ofegante pela presença mais ausente que já vi. E mesmo depois de tudo que eu vivi, continuo vagando pelas memórias das noites quentes, pelas valsas que valsamos entre os dentes, pelos braços e dedos entrelaçados e por todos os suores desperdiçados. Consumiu meu corpo fio a fio e de tão intenso arrepio me manteve ao seu lado. Diferente do começo, com carinho e com apreço, meu mundo ao seu permanece atrelado. Nossa, muito lindo esse texto. E ele me remeteu ao meu trabalho de TCC, que o nome era A Presença na Ausência. E foi uma pesquisa que eu fiz, era uma pesquisa completamente diversa do que hoje eu trabalho, mas eu fiz um experimento de uma cena acontecendo sem a presença do ator. Então, eu fiz todos os ensaios, eu fiz toda a questão do figurino, da cenografia, e aos poucos eu fui tirando cada item, até chegar na ausência do próprio ator. E a gente usou todas as filmagens que foram feitas, todas as gravações de áudio que foram feitas, e essa história parece muito com a história que eu contei, que era a última gravação de Krapp, do Beckett, e o texto fala sobre isso, né? Sobre um personagem contando uma história de amor que aconteceu só para ele, né? Muito parecida com a do Mike também. Então, é muito intenso, muito bonito. E quando você fala, né, dessa presença mais ausente que poderia acontecer, e veio toda a história de novo na minha cabeça, mas foi muito bom. Parabéns, um texto muito legal. Essa história, essa poesia, na verdade, eu fiz em homenagem a alguém que me usou muito, e aí por isso que ela saiu desse jeito. E olha, se foi desse jeito mesmo, essa homenagem foi muito bem dada a uma pessoa que não merece. Exatamente. Não merece. Mas vamos lá. Agora você quer uma música? Você consegue fazer com a música? É que eu acho que é uma experiência diferente, porque quando a gente trabalha com a música, né, que já é uma história melodiosa, e nessa melodia que existe, independente de ter sido lida, é diferente de um texto construído apenas para oralidade comum, né? A música, ela tem esse diferencial, porque a melodia fica na nossa mente, principalmente para quem já conhece a letra e tudo mais. Mas eu acho que você quer desse equilíbrio, né? Oi? Que é a do clipe lá. Você quer aquela do nosso primeiro clipe, né? Pode ser. Aquela lá é top. Pessoal, para quem aqui não sabe, o Otávio e o irmão dele, eles têm um projeto, é uma banda. Eu não sei nem que estilo que eu vou falar que é a banda, porque eles têm tantas coisas misturadas que é uma coisa muito boa de se ouvir, e chama Código de Conduta, é uma banda bem legal aqui de Araçatuba.
Tá, eu vou fazer então a desse equilíbrio. Vou tentar aqui, peraí. Oi, tudo bem? E se eu disser que gosto um pouco muito de você, é que eu nem sei se o mundo vai dormir ou acordar para me entender. Disseram que está tudo errado, você é meu inferno astral. Eu acho que dá tudo certo se a gente mudar o final. Então olha lá fora sem medo. O mundo vai nos condenar com o que eles vão pensar desse equilíbrio. E vão tentar nos derrubar com o que eles vão falar desse equilíbrio. Oi, tudo bem? E se eu disser que sempre caio nessa sua indecisão, é que eu nem sei se um dia vou me equilibrar pegando a sua mão. Disseram que está tudo errado, ninguém é Deus para nos julgar. Eu acho que dá tudo certo se a gente pudesse abraçar. Então olha lá fora sem medo. O mundo vai nos condenar com o que eles vão pensar desse equilíbrio e vão tentar nos derrubar com o que eles vão falar desse equilíbrio. A letra é essa. Ai, peraí. Desligou. Deixa eu só simbolizar o que eu sinto por essa letra. Gente, essa música, na real, eu vou contar para eles, para quem não sabe, né, como que ela surgiu. Em 2015, eu namorava uma pessoa e ela decidiu deixar o nosso mundo, né, no finalzinho do ano. E aí a gente fez um clipe em homenagem a essa pessoa, né? Essa música, na verdade, eu dei de presente para ela em vida ainda, né? Então não é uma música póstuma. E o clipe também não é um clipe póstumo, porque o roteiro dele foi escrito e foi entregue de presente também para a pessoa ainda em vida, né? Mas aí, para quem tiver interesse em assistir o clipe depois, a gente deixa lá o link no grupo. E a única coisa que a gente fez para modificar, assim, para ter essa mensagem póstuma, né, no roteiro do clipe, foi colocar uns cartazes de procurado, né, no começo do clipe, para poder ter o cartaz de procurado dessa pessoa no final e ter essa homenagem física, né? E essa música, ela conta essa história aí. E agora eu vou tentar fazer ela com emoção, porque eu nunca tentei ler ela com emoção. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Se você quiser, como já é da sua memória, tanto afetiva quanto artística, ela cantada, se você achar mais fácil fazer ela melodiosa, vai aí, que eu acho que é bem legal também. Pode ser. É que eu tô meio rouco hoje, tô meio ruimzinho. Não vou julgar a sua voz, fique tranquilo. Oi, tudo bem? E se eu disser que gosto um pouco muito de você, que eu nem sei se o mundo vai dormir ou acordar para me entender. Disseram que está tudo errado, você é meu inferno astral. E eu acho que dá tudo certo se a gente mudar o final. Então olha lá fora sem medo. O mundo vai nos condenar com o que eles vão pensar desse equilíbrio. E vão tentar nos derrubar com o que eles vão falar desse equilíbrio. Oi, tudo bem? E se eu disser que sempre caio nessa sua indecisão, é que eu nem sei se um dia vou me equilibrar pegando a sua mão. Disseram que está tudo errado, ninguém é Deus para nos julgar. E eu acho que dá tudo certo se a gente pudesse abraçar. Então olha lá fora sem medo. O mundo vai nos condenar com o que eles vão pensar desse equilíbrio. E vão tentar nos derrubar com
com que eles vão falar desse equilíbrio. Não, ainda bem que eu te pedi para cantar, porque visualmente a transfiguração da letra aparece bem mais quando você canta, né? Eu acho que talvez se você só lesse interpretando, você não conseguiria transmitir o que você transmitiu fisionomicamente falando, cantando ela. Ficou bem legal. Ela é muito legal nessa música. E vale a pena, gente. Curtam lá. Eu acho que vocês têm uma página, não tem? A gente tem código de conduta no YouTube, eu acho que tá tudo banda código de conduta, se eu não me engano. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem tudo. Mas eu vou mandar o link do clipe lá no grupo. Legal. É interessante a gente comentar essas questões aqui, porque a gente tem uma mescla muito grande, né, gente, de arte acontecendo mundialmente, né? As coisas acontecem na música, acontecem no teatro, acontecem na dança, e nada impede que essas coisas aconteçam simultaneamente em um mesmo espetáculo, né? Aqui nós temos pessoas que são da parte física, a gente tem pessoas da música e do teatro, a gente tem pessoas só do teatro, a gente tem pessoas que chegaram para nós cruas e que hoje fazem comentários assim que parecem que já são do teatro há muito tempo. Então, é muito bonito perceber esse aconchego que o grupo está fazendo com todos vocês. É muito importante isso. Foi uma coisa que eu senti muito falta quando eu vim para essa região aqui de Araçatuba, porque eu nunca tinha visto a minha arte como concorrente de uma arte de um colega, né? Eu nunca fiz nada para concorrer com ninguém. Isso desde a época que eu comecei. E quando eu fui para a faculdade, eu fazia faculdade de teatro, e a faculdade de teatro, a minha sala era do lado do pessoal da música. Quantas coisas que eu fiz colaborando com eles e quantas coisas que eles fizeram para me ajudar também. Ajudar, eu digo eu, no sentido minha turma, meus colegas de curso e colegas meus que foram ajudar o pessoal da música. Então, a gente fazia muito projeto junto, muita coisa integrada, e que quando eu cheguei aqui, eu vi o contrário. Era assim, o Otávio está fazendo um tipo de música, eu vou fazer também. E bola para frente, o problema do Otávio. E eu não entendo isso, sabe? Eu artisticamente não consigo conceber isso, não é nem entender, eu não consigo aceitar, de verdade. Então, eu acho muito legal esse aconchego que o próprio grupo foi começando a aquecer na semana passada e essa semana também. Eu percebo assim que são pessoas diferentes que estão aqui comigo. São pessoas que parecem um pouco do que eu gosto de fazer, né? Aos poucos a gente vai se conhecer melhor e vai entender um pouco melhor tudo isso, mas eu acho muito bonito a gente apreciar o trabalho do outro e não simplesmente querer, nossa, deixa eu ver o que ele está fazendo, porque se está dando certo eu tenho que fazer também. Que faça, mas talvez, quem sabe, em parceria, né? Quantos projetos que eu faço aqui na cidade e que eu convido pessoas para falar assim, nossa, eu não acredito que você me chamou. Tipo assim, como assim que você vai chamar alguém para fazer para você? Faz você, né? Você está perdendo dinheiro fazendo isso. Eu não estou perdendo dinheiro, eu estou ganhando qualidade, né? Isso para mim é o que importa. Então, assim, se eu posso agregar, por que eu vou separar? Não tem cabimento isso para mim, né? E o Otávio é um parceiro em um outro projeto que eu tenho aqui em Araçatuba também. O Otávio e a banda dele, que a gente tem um projeto, se vocês quiserem e puderem, é muito interessante se puderem compartilhar isso. Depois eu também coloco os links lá no grupo. Não tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, mas ao mesmo tempo tem, né? Que é um projeto que chama Colaborata. O Colaborata, ele é uma homenagem aos compositores da cidade, e eu tive essa ideia agora no meio da pandemia da gente fazer uma junção de vários compositores da cidade apresentando suas músicas autorais. Então, a banda Código de Conduta é uma banda que está participando do projeto e a gente faz vídeos collab e semanalmente são exibidos na internet. Então, a gente publica no YouTube e também no Instagram, e são músicas autorais. Algumas delas já são conhecidas do público que seguem essas pessoas, esses artistas, e outras não, são músicas inéditas criadas para o projeto. Então foi muito legal ter essa parceria de tanta gente boa e que
no final acho que vai dar super certo, que a gente vai tentar fazer um show presencial, se até lá puder ser. Senão a gente vai fazer uma transmissão online mesmo, mas de todas essas pessoas juntas cantando em um show. E músicos da cidade, assim, pessoas que às vezes não mostram o próprio trabalho, né, o trabalho autoral, por falta de espaço mesmo. E a gente abriu o Colaborata para isso. E tem toda essa questão do próprio nome do projeto, né, de colaboração, né, de colagem e de mescla de artes, assim, né, porque a gente tem músicos de vários estilos, músicos de vários tipos de trabalho, não só no sentido de ritmo, mas assim, tem músico que trabalha só com a filmagem de música, tem músico que trabalha só com a parte de compilação dessas coisas, então é muito legal. E é uma coisa que eu gostaria de passar isso para vocês, que é muito importante a gente valorizar o trabalho dos nossos colegas de trabalho. É por isso que eles chamam colegas de trabalho, né? E não pessoas que fazem as mesmas coisas que nós, porque eu me senti durante muito tempo assim aqui em Araçatuba. Aí tem muitas pessoas que fazem a mesma coisa que eu, mas eu não, foi difícil. Hoje eu conquistei alguns, mas foi muito difícil ter parceiros de trabalho aqui. E eu espero que... Eu coloquei lá no grupo o canal do Colaborata, viu, Josi? Ah, já colocou? Também. Obrigada. Coloquei. E eu acho que é uma coisa muito importante, que foi um pouco do que a gente fez aquele dia com a Gabi, né? A Ana Beatriz, que é nova agora no grupo, mas a Gabi estava aqui há pouco, eu acredito que ela teve que sair, porque eu acho que ela estava em um local público, ela estava de máscara, então acredito que ela estava em algum lugar onde ela devia estar trabalhando e ao mesmo tempo assistindo a aula. Mas a Gabi... Gente, ô Josi, deixa eu falar, eu não consegui acompanhar a apresentação da Gabi na semana passada, mas eu estava no ao vivo mesmo ali atrás da câmera, tá? Então, por isso que eu não estava aqui no online com a gente, tá bom? Ah, legal. Foi você que gravou? Não, eu estava só ali presenciando mesmo, mas eu não fui eu que gravei, não. Ah, legal. Eu não sei o nome dos rapazes, eu só estava ali assistindo mesmo. Ah, legal. E, Ana, só para te antecipar sobre essa questão, a Gabi está participando de um projeto pela Lei Aldir Blanc e ela apresentou um vídeo, né, de uma performance que ela participou, que ela foi convidada para ser a atriz, e depois eu te mando o link, porque ele já está lá no grupo, mas ele está mais passado, né, antes de você entrar, então depois eu te mando o link para se você quiser assistir, vale muito a pena. Como o link é uma gravação, ele fica lá o acesso liberado a partir do momento em que ele foi apresentado. Obrigada, Otávio. Eu acho que quem estava aqui e assistiu o que você fez, tanto com a poesia quanto com a música, assim como o Mike, assim como a Kelly, que vai... Kelly, você está aí ainda, né? Estou vendo só seu nome. Assim como a Kelly também vai reapresentar. Eu acho que vocês entenderam mesmo o que eu pedi, né? A Kelly também tinha entendido, que como ela ficou mais presa ao texto, né? A gente não conseguia ver muito a fisionomia dela. Mas eu acho que agora ela refazendo, a gente vai perceber melhor. Eu só pedi para ela fazer de novo, porque eu conheço ela, eu sei que ela tem umas características visuais assim da face que transmitem mais do que só a voz, né? E o Felipe também, caso queira mostrar a sua história eu não sei nem como dizer essa palavra, mas militar, acho que vale a pena. Se você quiser, Kelly, pode fazer, ou o Felipe, aí vocês tiram para o ímpar aí. Olha, gente, eu já vou fazer. Só um pouquinho. A Michelle também vai fazer, eu tinha esquecido de comentar, ela já tinha me falado aqui no chat, mas eu esqueci, a Michelle também vai fazer. Eu sempre perco no para o ímpar, né? Então, eu já vou logo fazer. Vamos Obrigado. lá. Bom, eu vou tentar, porque eu sou acostumada a fazer histórias decoradas, então ficou um pouquinho difícil para mim. Mesmo quando eu vou ler a história, eu já decorei antes, então fica um pouco mais fácil, mas vamos lá. A culpa não é minha. Um ladrão invadiu a casa de um mercador e fugiu com o seu ouro. O mercador logo deu queixa à polícia e, em pouco tempo depois, o ladrão foi preso e levado a julgamento.
povo de nossa aldeia é famoso por sua honestidade, disse o juiz. Você trouxe uma grande vergonha. Calma, gente. Voltando. Estou me recompondo. Vamos lá. Um ladrão invadiu a casa de um mercador e fugiu com o seu ouro. O mercador logo deu queixa à polícia. Ai, gente, eu não estou conseguindo, Josi, você acredita? Faz o seguinte. Posso decorar e fazer amanhã? Não, eu sabe o que eu vou te pedir? Se for possível, porque assim, ó, eu já conheço a história e todos aqui já ouviram. Eu queria que você contasse ela, o que você lembra. Mesmo que na sequência não for igual, assim, claro que se você for lembrar dela, você vai lembrar que tem o ladrão e ele põe a culpa no pedreiro, o pedreiro no oleiro, o oleiro na mulher e assim por diante, né? Mas tenta falar mais natural, assim, não limpo, mas assim, sem precisar de olhar para o papel. Mesmo que a história não seja estritamente o que está escrito aí. Tenta olhar só para a câmera e falar, sem ficar pensando muito de que tem que decorar, de que tem que falar sobre o texto, tá? Pode ser? Ai, vamos lá. Vários desafios, né? E a gente tem que encarar os desafios. Vamos lá, então. Eu li que o que não me desafia não me transforma, né? Então, eu tenho que me colocar sempre em situações que me desafiam. Então, vamos lá. Mas aí eu vou contar o caos ou a história? Como que eu... Tô meio perdida. Você pode escolher. Se você quiser se colocar no papel de algum dos personagens, pode ser. Ou então você vai contar. Ouvi dizer que um ladrão em tal cidade... Perere, perere. Como se fosse uma história que você tivesse apenas ouvido e você vai passar para frente. Tá. Ai, Josi, eu tô, assim, bem perdida, sinceramente. Beleza. Quer fazer amanhã? Por mim não tem problema, não. Vou deixar o Felipe fazer, já que ele Tá. perdeu no Paroí. O Felipe, coitado do Felipe, me agradeceu. Olha aí, Felipe, que eu fiz com você. Não tem problema. Só que confesso que eu também tô que nem você, assim. Tipo, eu nem... Olha aqui. Não sei se a Michelle quer fazer também. Que eu tô com aquele pé atrás, assim, né? Que eu... Ah, o Felipe fugindo. Né? Não sei. Tô olhando o chat aqui. Mas é uma história... É que, na verdade, eu tenho dificuldade para trazer o contexto, assim. Porque não é um contexto... Tipo, trazer a quem tá ouvindo, assim, pro... Porque quando eu conto pra minha mãe, por exemplo, ela sabe como é que era, porque eu já contei pra ela um monte de vezes. Meus amigos já... Mas eu contar pra alguém novo, assim, é estranho, porque eu tenho que explicar que, tipo, é um mundo à parte, assim. Mas, bom, o que aconteceu? Foi o meu segundo ano dentro do quartel, então são 2 anos muito diferentes, né? O primeiro ano você entra como recruta e todo mundo briga com você e todo mundo mesmo, até o cachorro late para você tem que obedecer. E já no segundo ano eu fui promovido, então eu estava numa patente que eu dava ordens e lá dentro do quartel é um clima muito de disciplinar o novo, quem chegou agora. Então todo mundo que está já há um ano acaba disciplinando em qualquer situação. Você está vendo o cara vindo com a tinta balançando, você já xinga ele, fala que vai respingar, enfim, é desse jeito que é lá dentro. E, bom, eu estava no segundo ano, muito feliz com a promoção, muito contente, mas há pouco sabia eu que a minha escala de serviço e o serviço que eu ia fazer, que é esse tem tipo 24 horas, você fica no quartel, era pior do que a de quando eu era recruta. Então eu comecei a tirar a guarda e eu fui descobrindo que era pior, que eu estava numa situação, só estava ganhando melhor, mas o trabalho não estava tão melhor assim não. E junto com isso foi vindo um descontentamento, assim, eu fui ficando meio
eu fui desmistificando muita coisa do exército quando estava lá, eu fui ficando meio desapontado com algumas coisas, então... e tirando serviço. E dentro do... Onde eu tirava serviço, é o corpo da guarda, onde fica o portão que o pessoal entra. Então, ali estão todos os guardas da guarnição inteira, tirando os que estão nos postos. Eles vão sendo revezados, né? E o pessoal que é porteiro e tudo mais. E ali também fica a cadeia, o xadrez. E os presos ficam ali, obviamente, né? Então, nesse clima de disciplinar e toda hora acabar esculachando quem é novo e o pessoal é meio... Putz, cara, eu tenho vontade de falar burro, mas não é burra a palavra. É tipo, é muito chucro demais, assim, e cabeça dura e não muda. E no fim das contas não resolve nada, né? Mas, enfim. Todo cabo que tirava a guarda ali no corpo da guarda tinha o hábito de esculachar o coitado do preso. Meu, o cara tá preso já, tá ligado? Bom, mas enfim, né? Sem emoção, eu sei que não posso fazer emoção. O cara tá preso, né? Pra quê? Pra que esculachar o cara? Mas é normal, o pessoal ia lá e esculachava, e chegava lá e era grosso o cara, enfim. E, pô, eu já tava meio, né, pô, exército, me desmistificou a coisa. Eu era mais, assim, mais pessoal com o pessoal que eu tinha que disciplinar. Mais pessoal no sentido de eu não colocava ali minha hierarquia em cima. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Não colocava minha hierarquia em cima da pessoa, porque eu não achava que isso era... Às vezes era, mas não, geralmente não era... Não valia nada, assim. Então, eu tratava o preso bem, até demais. Tinha vezes que ele pedia para eu pegar o cartão de débito que ficava comigo na guarda para comprar pizza para ele e eu comprava. Porque, afinal de contas, ele tinha sido preso por roubo de carro e ele também me dava uma fatia de pizza. Então, era muito bom para mim isso. Eu pedia pizza para ele e tudo mais, e era tranquilo, e conversava com ele numa boa. E chegou ali um período do ano que ele foi solto para ser julgado ali pelo processo civil, então, porque como ele foi preso por um crime civil, não um crime militar, ele é preso militarmente, depois ele é preso civilmente, e passou muito tempo e muitas coisas, eu fui me desencantando mais com o exército e tudo mais, comprei um carro, e eu não podia botar o carro para dentro, porque eu não tinha carteira. Mas isso acho que não precisa contar para... Bom, enfim, né? Mas é aquela coisa, né? E daí, eu estava numa dessas guardas de novo, depois de muito tempo, e me veio uma luz, porque recentemente eu tinha me convertido ao cristianismo, então me veio uma palavra de falando assim, filho, vai olhar teu carro lá fora, era de madrugada, ali não é um bairro muito seguro. Aí isso não é normal, o cabo da guarnição sair do quartel armado para ver alguma coisa, isso não é normal, porque se acontece uma coisa lá fora, eu não posso atirar em quem está lá fora, eu só posso tirar de dentro do quartel, se acontece lá fora, eu tô ferrado. Então eu só saí para ver o carro, só para dar uma olhada. E adivinha só, é exatamente o que você está pensando. O Paulo estava tentando roubar meu carro. O cara estava preso, que era meu amigo, e estava tentando roubar meu carro. Então, quando ele se confrontou, ele me olhou e falou, nossa, cara, é você? E eu falei, sim, sou eu, cara. Sai de perto do meu carro. E daí a gente conversou um pouco ali, me deu umas contraídas, né? Conheci o ladrão de carro, ele saiu. Aí eu lembro que eu virei as costas, eu dei uns passos, quando eu olhei para trás ele estava tentando roubar um outro carro, mas eu fiquei meio, o que eu faço aqui? Foi essa é a história. Quando eu conto ela, eu conto de maneira mais cômica, né? Que ela é extremamente cômica. Aí você pensa, né, o que eu faço, já que o cara é meu amigo, né? Por mais que ele esteja roubando um outro carro, agora o problema é do outro dono. É interessante isso. Você era do exército mesmo ou da polícia militar? Eu era do exército. Exército. Eu era militar do exército. Legal. Lá em Curitiba. Mas você mora aqui em Araçatuba? Seus familiares moram aqui em Araçatuba ou vocês são de Curitiba e alguém mora aqui? A gente é de Curitiba, eu sou nascido lá. Só que minha mãe mora aqui. E como eu estava na pandemia, a faculdade ficou tudo à distância, eu falei, não, eu larguei o emprego lá. Falei, não faz sentido eu ficar longe, eu morando sozinho em Curitiba, né? Eu vim pra cá. E eu gosto muito daqui. O sol não faz muito.
E você consegue contar ela agora, colocando um pouco mais de, talvez, até essa comicidade que você falou que você acredita que essa história tem? Se a gente tivesse mais intimidade, a pessoa ia ver que eu não consigo levar nada a sério, muito a sério, eu acabo sendo muito cômico. Isso é muito bom, mas é muito ruim também. Mas essa história é extremamente cômica. Posso contar ela com comicidade, assim, mas eu nunca, na verdade, eu nunca contei ela. Não é uma história que eu conto muito, assim, não sei porquê. Mas eu escolhi ela para mais curta, na verdade, porque tem uma outra história que é melhor, mas ela é mais comprida. Tá. Bom, mas eu já tô rindo antes dele começar, porque já foi muito boa antes de colocar a comicidade, mas tudo bem. Sem intenção, ele é engraçado. Sim. sabe que quem tá contando, pô, cara, é uma história sensacional, velho. Bom, já era meu segundo ano como militar, né? Eu achava que tudo ia se resolver nesse ano, que tudo ia ser fantástico, tudo ia ser maravilhoso, e eu descobri que, na verdade, a única coisa que foi fantástica foi meu contra-cheque, porque de resto foi tudo igual e para pior. Além de eu ter que trabalhar, eu tinha que dar ordem quem ia trabalhar, e às vezes eu nem conseguia, e eu acabava fazendo o trabalho do cara que eu estava dando ordem. E assim, foi um ano inteiro dessa história, e eu decidi... eu acabei, durante o ano, me desencantando com essa coisa de ser militar e seguir carreira. E foi bem numa época bem contraditória que começou a surgir um mito, que não é grego, e o pessoal achando que ia se dar bem e tudo mais, né? Cá estamos. E essa época me causou muita estranheza. E, bom, esse foi meu segundo ano, eu era cabo, no quartel lá em Curitiba. E eu tentava agir, pensando dessa forma, eu tentava agir de uma maneira um pouco diferente do que os outros cabos e militares de patente mais alta agiam com o pessoal que é mais novo. A galera lá gosta muito de... eu não sei se eu estou botando emoção bastante, se eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz antes, na verdade. É muito difícil isso, não é tão fácil. Aqui ele tem razão, cara, é estranho. Pra quem nunca contou. Mas enfim, continuando. Eu tentei fazer uma coisa um pouco diferente do que eu enxergava, né? Apesar de não parecer, inclusive, lá você tem esse ímpeto de querer disciplinar o recruta, o novo, o tempo todo mundo que é antigo quer disciplinar, quer esculachar e quer mandar pagar flexão, mandar se levantar, não sei o quê. E todo mundo fala que porque do ano dele era muito pior, e o ano do cara que veio antes dele também era muito pior, e assim por diante. E eu fico imaginando como foi o primeiro militar, cara. Ele deve ter sido tipo o Kratos do God of War, não sei. Mas eu tentei confiar mais no recruta, porque quando eu era recruta, essa era uma coisa que eu percebia que era diferente, assim, o recruta não tinha confiança porque o pessoal esculachava. Então eu tentei confiar mais, dar mais confiança, ser mais parceiro, mais pessoal com o cara. E já me perdi na história só, tá vendo? Eu não conto muito essa história, por isso que é difícil de contá-la também com emoção. Mas eu entendi o que você está sentindo. É interessante porque às vezes a gente acaba se perdendo, porque não sabe mais até que ponto que eu devo contar ou não. Mas eu acho que até aqui você já conseguiu modificar. O início da outra vez não foi assim, agora você já está incorporando um pouco mais, parece que é mais com você mesmo que aconteceu. Eu queria só comentar uma coisa disso que você estava dizendo, Felipe, isso acontece em diversos setores, tá? Não é só no exército. Aonde existe hierarquia, acontece essa situação, né? Fizeram comigo, farei também. É uma questão de vingança mesmo, né? Eu não faço porque eu tenho que fazer, eu faço porque fizeram comigo. Isso é o trote da faculdade, isso é o coleguinha que sofreu bullying e aí ele vai fazer bullying porque alguém fez com ele. E assim vai passando, sabe? Até que alguém chegue ou tente chegar e colocar um basta na situação. Eu não me adaptei ao exército exatamente por essa questão mesmo que você disse, né? É óbvio que a gente entende que existem regras a se seguir quando se vive numa sociedade, mas a partir do momento em que uma pessoa se coloca no lugar de uma situação, né, em que ela é a dominadora e eu sou o dominado, eu acho que deixa de existir uma questão até de relacionamento ali, né? Como se eu fosse um objeto e essa pessoa conseguisse me modificar de lugar por conta do bel prazer e da bel vontade que ela tenha. E socialmente isso acontece, né? É daí que vem essas questões todas que a gente
retrata e vê, né, socialmente acontecendo. Mas agradecer a você por ter compartilhado uma história engraçada de uma situação que você viveu, porque com certeza isso acontece, não da mesma forma, mas de variadas formas com cada um de nós que está aqui, né? Quantas vezes a gente tenta ajudar pessoas e quando você vai levar uma rasteira de alguém, é daquela pessoa que você tentou ajudar que você leva, né? Então, assim, é complicado demais, é muito difícil, mas bola para frente, né? Agora você já não é mais desse patamar e relaxa, respira e os mitos reais, vamos dizer, se isso pode ser dito, os mitos gregos são mais interessantes de serem estudados, porque cientificamente eles não existiram, né? O problema é quando um mito cientificamente existe. Então é mais complicado de estabelecer um conceito para aquilo. Michele, estou vendo pela sua fisionomia que você está extremamente ansiosa para fazer. Então, vamos dar asas à imaginação e colocar você para atuar. Você que é uma... Eu não sei se é exatamente o que você queria, mas tem que fazer 2 vezes, igual todo mundo fez, é isso? Isso. A primeira vez que você faz, uma coisa bem simples, assim, tenta expressar o menos de sensação e sentimento que você conseguir. E na segunda, você já coloca tudo isso. Tá. É bem curto, não é muito longo, e foi um episódio, um momento, na verdade, que aconteceu comigo. É bem breve, eu não coloquei nada tão lindo quanto todo mundo fez aí, não. Nada, sem problema nenhum. Cada coisa que acontece com a gente é linda, pode ter certeza disso. Mesmo que ela seja ruim, ela serve para alguma coisa para nós. E você é uma mulher que vive muitas histórias. Daqui a uns tempos você pode contar cada uma delas aqui para nós, que é uma menina nova que tem uma história de vida maravilhosa. Vamos lá. Bom, eu vou ler então, primeiro assim, diretão, aí depois eu tento voltar e fazer isso daí. Ao retornar ao movimento escoteiro, tive uma grande alegria. Em certo momento fui a um acampamento, no Campo Escola, que é um sítio de escoteiro. Foi uma emoção tremenda, surreal, na qual é difícil até de explicar. Ao entrar no portão e seguir caminhando adentro, fui ver cada lugar, cada cantinho. Era como se um filme passasse em minha cabeça, vendo os meus momentos vividos ali. Lembrei de coisas há tempos esquecidas e vi que ali passei os melhores e mais felizes momentos da minha vida. E assim tive a certeza que eu estava de volta ao lugar de onde não deveria nunca ter saído. Isso é bem sem nenhuma emoção mesmo, assim, o jeito que você contou com certeza mas é uma história assim bem singela, né, bem simples, não tem nenhum tipo de sentimento envolvido, impressionada. Só para dar ênfase, eu fui escoteira eu parei o escoteiro quando eu tinha 12 anos, né, e voltei aos 28 com a Bia, então eu fiquei bastante tempo aí fora do movimento. Vocês vivem ali muito intensamente. É bem legal a história de vocês com o escoteiro. Então, agora tenta contar ela como a Michele sentiu naquele momento. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ao retornar ao movimento escoteiro, eu tive uma grande alegria. Em certo momento, a gente foi viver um acampamento no Campo Escola, onde é um sítio escoteiro. Lá, chegando, entrando nos portões, eu fui vendo cada lugar, cada espaço, e foi como se um filme passasse na minha cabeça. Eu via, assim, em cada cantinho, momentos vividos lá, momentos que eu passei lá. E eu percebi que eu vivi os melhores momentos e mais felizes da minha vida naquele lugar. E eu percebi que ali era o lugar que eu estava, no lugar certo, e o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Viu que não é tão difícil assim? Mais ou menos, né? Foi péssimo, mas tá bom. Não foi péssimo. Igual eu comentei com vocês, acho que foi na aula passada, agora eu não me recordo se foi na aula passada ou se foi na semana passada. Mas sempre que a gente for comparar coisas que a gente faça, por menos que ela tenha intensidade igual ou características brevemente diferentes entre uma cena ou outra que nós mesmos individualmente estejamos fazendo, eu acho, isso é uma coisa da Josi, tá?
não da diretora de teatro, eu acho que a gente nunca deve levar para baixo as nossas próprias coisas, sabe? A gente sempre tem que valorizar, independente de ter saído ruim. Porque às vezes, agora eu não estou falando de você não, tá, Michelle? Estou falando de geral, porque não foi ruim. Às vezes a gente tem essa mania, né, de achar que o que o outro faz é sempre melhor do que eu fiz. Ai, nossa, imagina, vê se eu consigo contar a minha história como o Mike contou. O Mike tem o jeito dele, o Otávio tem o jeito dele, o Felipe tem o jeito dele, a Kelly, a Ana Beatriz. Então, cada pessoa vai ter o seu próprio estilo. Agora, quando a gente vai interpretar uma coisa, e principalmente quando a gente vai interpretar uma coisa que foi vivida por nós, é complicado, porque são sentimentos que voltam e que muitas vezes a gente não gostaria que eles voltassem. São sensações que a gente teve que a gente não gostaria de sentir novamente, né? Então, ou que a gente gostaria muito de sentir, como foi o seu caso, por exemplo, Michelle, que é um lugar onde você gosta muito de estar e que não por um arrependimento, mas por uma situação você teve que se afastar, e que bom que agora pôde voltar e viver intensamente cada momento com cada criança que vocês trabalham, com cada grupo de pessoas que vocês fazem parte lá no escoteiro. Mas é legal porque a gente tem que sempre valorizar o que a gente faz. Isso é uma coisa que eu falo para vocês, que é uma experiência que eu passei no início de relacionamento meu com o Júnior. O Júnior, ele é um artista que foi extremamente podado pela família desde quando ele começou a tocar. Ele começou a cantar em coral com 5 anos de idade. E com 6, 7, o pai e a mãe só queriam que ele estudasse. E assim é até hoje. Então, assim, legal, né? Seu filho é músico, mas ele vive do quê? Isso é uma pergunta que ele ouve dos próprios pais. Então, como levar adiante uma carreira que hoje é tão consolidada e hoje, graças a Deus, é bem bonita, mas como levar adiante se todo mundo que está ao seu redor te puxa para baixo, né? E quando eu cheguei na vida dele, eu falei para ele falou assim, eu fui músico. Eu falei, como que uma pessoa foi músico? Né? Não existe eu fui advogado, que eu posso deixar de ser, mas ao mesmo tempo, quando eu falo eu fui advogado, tem muito do direito dentro de mim que acaba aflorando novamente, né? Não, eu fui médico. Tá, você pode até ter deixado de exercer a profissão, mas não existe fui. Você é aquilo, né? Você é a própria pessoa e você é a sua função, a sua profissão, a coisa que você escolheu viver daquilo, né? Quando ele me disse assim, não, eu fui músico, hoje eu estou tentando outras possibilidades, então eu vim para a filosofia, eu fui para o jornalismo. Eu falei, legal, que você tem uma variedade, você é bem Leonardo da Vinci para fazer as coisas, porque ele consegue fazer 3, 4 profissões completamente distintas ao mesmo tempo, mas não deixou de ser o que ele já era. Então, a gente não pode desvalorizar, e caso a gente desvalorize o próprio trabalho, quem vai valorizar? Né? Se o meu olhar sobre o que eu faço é ruim, não vai ter alma viva que me faça pensar o contrário. Então, eu já faço uma coisa achando que ela é ruim, já vou dizer para vocês, não faça. Isso é uma questão assim de qualquer setor, qualquer carreira que você queira seguir. Não vou fazer isso aqui não, porque isso aqui vai dar errado. Não vou... Pô, então para já e não tenta mesmo, porque se você já está fazendo, pensando em dar errado, não faz, porque realmente vai dar. Eu confesso que as palavras, elas vieram para mim não só referente ao que eu apresentei agora, mas pessoal, viu? Eu pode ter certeza que o que você falou aí está guardado aqui e nesse momento eu estava precisando ouvir. Obrigada. Que bom, nada, que bom. Porque é muito Felipe, importante. eu dei muita risada aqui, tá? Acho que eu teria dado, quando eu saísse lá fora e visse lá roubando meu carro, tentando roubar meu carro, eu tinha dado um tiro na bunda dele. Não, eu ia falar para ele, vai, liga agora para pizza e pede uma pizza, vamos comer aqui em cima do meu carro. Mas é interessante porque a gente às vezes pensa assim, porque não foi com a gente. E com certeza hoje o Felipe contando isso também, ele talvez naquele dia tivesse feito diferente, né? Se ele tivesse parado para pensar, né? E na função que ele teria, o que seria que ele faria se ele tivesse parado para, tipo assim, soubesse que aquilo ia acontecer, né? A gente nunca pode ter certeza de nada. Mas uma coisa que a gente tem que ter certeza. Por exemplo, que roubar outro carro. É verdade.
Mas a única coisa que a gente tem que ter certeza, isso eu falo para vocês assim, de coração mais aberto possível, é não façam nada que vocês mesmos não acreditem, porque é muito ruim, é extremamente frustrante. Você faz do início ao fim alguma coisa sabendo que ela vai dar errado. E ela dá errado porque você quer que ela dê errado. Isso que é o problema, né? Então, assim, repensem qualquer coisa que vocês forem fazer. Eu falei isso há poucos meses para uma sobrinha minha que ia fazer vestibular, e ela falou assim, ai tia, nossa, mas eu vou fazer por fazer. Eu falei, então não faz. Eu não faço nada por fazer. Sabe, eu faço porque eu quero muito, ou eu faço porque eu não quero muito, e eu quero que aquela coisa que eu não quero muito dê certo só para calar minha própria boca. Sabe, é impressionante isso. Então, eu acho que as coisas têm que ser intensas, assim como o Mike falou que o personagem Marcos é intenso, sejam intensos nas coisas que vocês façam, intensifiquem, valorizem, supervalorizem coisas de vocês. Porque se a gente fizer dessa forma, o visual depois, né, para quem for olhar de fora, é diferente. Não pensa que não é porque é assim. Às vezes pode ser, nossa, mas é positivista demais. Mas não é. É assim que as coisas funcionam, né? É assim que as coisas têm que andar para frente. Porque se a gente pensar em algo que vai dar errado, para que eu vou começar? Ah, eu vou começar um projeto porque eu tenho certeza que no final ele vai dar tudo errado. Verdade, melhor nem fazer, então. Trabalho jogado fora, esforço desgastado. Então, eu acho que é uma forma de pensar, e não só como atriz, como diretora, mas como artista, né? Eu não posso, nossa, mas também você está super valorizando o que você faz? Para mim, sim. Para mim, sim. Se isso de fora tiver o mesmo olhar, excelente. Quer dizer que eu estou fazendo o que eu realmente preciso fazer. Mas se só para mim está sendo bom, já está ótimo. O problema, a minha vida é problema meu, né? Eu sou como se fosse aquela fala que tinha do falecido... Ai, meu Deus, agora não vou me lembrar o nome dele, mas era o ator que fazia o Fofão e o Patropi, que era um personagem. Ele falou assim, olha, você, para mim, é problema seu. Então, assim, a gente tem que pensar desse jeito. Eu, para mim, sou problema meu e eu que tenho que resolver. E se sou eu que tenho que resolver, eu vou resolver da melhor maneira possível. Porque quem vai ver o resultado sou eu. Quem vai acertar ou errar sou eu. Então, comecem a pensar assim para fazer as coisas de vocês, que eu acho que vai começar a ter um olhar diferente de vocês mesmos, né? Ai, que sorriso bonito! É o Léo esse daí? Não, meu nome é José. É o Caian. Ô, Josi, Muito prazer. o que você falou aí, lembrei. Eu estava num processo de depressão tremendo e deu um clique assim, falei, gente, eu vou fazer teatro, que é o que eu adoro fazer. E fui procurar, consegui entrar no Senac, né? Consegui a bolsa. Nisso eu comentei com a minha família, todo mundo, legal, tal, né? Todo mundo, parabéns. Aí eu fui pedir ajuda para uma tia minha para pagar a van. Se fosse para qualquer outra coisa, eu te ajudaria. Mas para teatro, isso não dá futuro. Então tá, tia, obrigadão. Continuei fazendo, me virei, paguei. E hoje, se eu tivesse parado, eu não sei o que seria. Então, infelizmente, Ana Lúcia, aqui no Brasil a gente ainda é muito visto assim, né? A arte é a primeira coisa que as pessoas deixam de lado, né? Agora, nesse momento de pandemia, eu pude perceber isso estritamente no bolso, né? A primeira coisa que um pai que tem um filho que estuda arte e estuda outras áreas, né? Vou citar crianças de classe alta, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia. A criança faz Kumon, ela faz inglês, ela faz francês, ela faz espanhol, ela faz teatro, ela faz música. Aí a primeira coisa que ela sai é do teatro, porque a mãe dela não vai ficar gastando a aula de teatro online. Aí ela faz música. Não, eu não vou ficar gastando com a aula de música online, isso não dá certo. Mas por que o inglês online dá certo, o Kumon online dá certo, o francês online dá certo, né? O italiano, o espanhol, não sei o quê? Para as pessoas, a arte é a primeira coisa que elas se desfazem. E, ao mesmo tempo, é a partir da arte que elas conseguem se distrair, até mesmo se desvencilhar de problemas
né? A pessoa ela vai falar assim, não, eu vou assistir uma aula de inglês para eu relaxar. Vou assistir uma aula de espanhol. Né? Não, ela vai assistir um espetáculo, ela vai ver um show de música, ela vai ouvir um CD, não é? Mas por que que a gente serve, então, para o entretenimento, para o relaxamento, mas para a hora de ensinar alguma coisa que vai dar frutos provavelmente perpétuos para aquela criança, ou adolescente, ou adulto, não é valorizado? O Brasil não cultiva isso, infelizmente, né? E quando eu fui fazer a escolha dessa vida para mim também, não pense que eu ouvi diferente. Graças a Deus eu tenho pais extremamente solícitos a mim e aos meus irmãos, e eles nunca impediram que a gente fizesse o que a gente quisesse, né? Claro que você, nossa, vocês fizeram o que queria da vida. Não, mas assim, a minha irmã escolheu que ela queria biologia, ela foi estudar biologia. Meu irmão sempre foi da área de solo, de plantação, vegetação, ele sempre foi disso. Foi estudar geologia. E quando eu falei para minha mãe que eu queria fazer teatro, ela falou, nossa, a sua cara, você é tão engraçada, que eu acho que... É claro que ela comparou com uma situação como o Felipe falou, né? Às vezes eu conto coisas e eu tô super séria e a pessoa começa a rir. Eu falo, cara, mas eu tô falando sério, não é possível. Não, é sério, eu não tô contando uma piada. Mas muitas vezes as pessoas confundem, às vezes, o jeito de eu falar com uma coisa cômica ou tal. Eu tento levar de uma maneira mais leve as coisas, né? Eu tento transformar as coisas de uma maneira mais leve, mais sutil, porque eu não tenho muito essa questão da agressividade, como eu comentei lá no primeiro dia de aula, eu não sei dar bronca, eu não sei falar alto, muito difícil. Até comentei com vocês, a única vez que eu me lembro de ter gritado, que foi há poucos meses, há um mês, um pouquinho atrás, que foi uma situação extremamente inusitada, que eu não espero passar por aquilo novamente. Mas eu sou assim. E o que eu ouvi de pessoas do meu convívio muito próximo, de chegar até mesmo a ouvir assim, nossa, eu sempre imaginei que você fosse alguma outra coisa, menos prostituta. Então, assim, ouvir isso de alguém e imaginar que a pessoa compara, eu não tenho nada contra a prostituição, as pessoas que escolheram isso, né? Cada um vive a vida conforme as próprias escolhas. Muitas vezes são situações que levam a pessoa a viver daquela maneira. Mas não foi isso que eu escolhi para mim, né? Eu não estou me vendendo aqui. Eu estou vendendo uma atitude, eu estou vendendo uma ação, eu estou vendendo um pensamento, né? É isso que a arte faz. Então, eu acho que a gente tem que levar da melhor maneira possível e tentar realmente acreditar no que está fazendo por isso. Porque se eu já chego num ambiente onde as pessoas não me querem e eu chego desacreditando do meu próprio trabalho, quem vai querer ficar ali parado na minha frente assistindo, sabe? Então, é muito importante que vocês valorizem o próprio trabalho de vocês. Isso eu peço, assim, independente da área que vocês forem seguir, independente da carreira que vocês escolherem. É fundamental isso. Eu não demorei muito para entender isso na minha vida, porque eu comecei no teatro muito nova, mas eu percebo colegas meus que até hoje ficam frustrados quando uma coisa não dá muito certo e tal. Eu falo, cara, mas você tentou, você fez, você estava lá, eu curti, muita gente curtiu. Ah, mas eu queria que o fulano tivesse visto. Falei, então vai lá, liga para ele e fala que você estava fazendo aquilo para ele. Porque a pessoa também não tem como adivinhar que você está fazendo uma coisa específica para um. Se você apresentou para 1000 e 1001 não estavam, né? Então é difícil. Amanhã eu vou entrar com vocês com uma segunda parte da teoria do teatro grego, e aí eu vou explicitar para vocês características específicas do texto grego, tá? Então eu queria que vocês mais uma vez trouxessem algum caderno de anotações. E ontem eu fiquei de comentar isso e acabou passando despercebido. Quando eu fui assistir a aula novamente, eu falei, meu Deus, eu não falei para eles. Eu acho importante, para a gente que trabalha com teatro, independente de amador ou profissional, tá? Mesmo porque eu sempre acho que o teatro amador é profissional, porque a pessoa não faz aquilo simplesmente por fazer, ela está fazendo com algum intuito. Então, ele é profissional. Eu só não tenho um documento por trás me dizendo que eu sou profissional naquela área, mas o teatro amador, para mim, às vezes é mais válido do que o teatro profissional, no sentido estrito das palavras, tá? Então, vou pedir que vocês, no dia a dia de vocês mesmos, no cotidiano, vocês tenham um caderno de ator. O que é esse caderno de ator? São referências que vocês vão buscar no cotidiano, observações, né? Porque não existe um ator que não é observador.
Então, comecem a observar com mais malícia, talvez, vamos dizer assim a palavra, as coisas que acontecem ao redor de vocês. E vocês vão citar isso nesse caderno, aleatoriamente. Observei uma maneira de andar na rua, e aí você cita ali, tenta descrever da maneira mais explícita possível esse movimento que vocês perceberam. Um jeito de falar, um jeito de olhar, uma maneira como uma pessoa se senta ou se levanta, ou como vocês são tratados em diferentes lugares que vocês frequentem, tá? Então, tentem trazer para esse caderno, para essas anotações, possibilidades de interpretação futura, porque essa base vai ajudar muito vocês. Às vezes a gente tem uma memória guardada, mas que ela não vem à tona na hora certa. E quando eu tenho isso anotado, eu vou lá na minha memória escrita e leio. E vem relembrando isso para mim. Né? Tem um autor de teoria de teatro, que é o Stanislavski, que ele trabalha muito com a questão da memória do ator. Né? Então ele faz assim, o personagem está sentindo isso. Que momento da sua vida você sentiu isso? Eu quero que você lembre aquela sensação, aquele sentimento e tal. Então, às vezes, a gente não é um computador que está ali, peraí, deixa eu ir lá naquela gaveta e ir lá buscar aquele sentimento, aquela sensação. E é óbvio que existem técnicas para que a gente chegue nesse sentimento, chegue nessa ação, mas isso demanda um tempo, e que muitas vezes a gente, como ator, não tem esse tempo. E que se a gente já tiver ali anotadinho, uma marcação, falar assim, às vezes eu não me lembro como eu senti, mas eu lembro de ver, e talvez eu consiga fazer uma determinada forma, não de imitar aquilo, mas de trazer aquilo para a minha sensação, para o meu corpo, para a minha voz, e tentar transfigurar isso da melhor maneira. E o caderno de ator, eles são experiências que vocês passam também. Então, às vezes, vocês têm algum sentimento que vocês não querem comentar com ninguém, mas anota ali para vocês. Eu nunca vou ler isso, tá? Eu não vou pedir para vocês, depois vocês me mostrem o caderno que eu vou corrigir. Não. É uma coisa para vocês. Então, você é um caderno de coleta, de busca de vocês mesmos, tá? Eu acho que é importante a gente ter isso para... É como se fosse um laboratório, uma referência mesmo. Vocês vão usar isso como um caderno de pesquisa depois. Acho que é importante. Diário de bordo, a gente usa. Um diário de bordo. É um nome... é um nome bem característico para isso. Mas tentem fazer isso mesmo, sabe? Para vocês. Vai ser muito importante. Eu acho que como atores e atrizes vai ser especial para vocês isso. Eu acho que é importante. E ontem eu esqueci de comentar, eu queria ter falado. Depois, quando eu vi a gravação, eu percebi que eu não falei. Então, só lembrando, se vocês puderem amanhã estar aqui, então a gente vai falar um pouco mais no sentido teórico do teatro grego, das partes do texto, né? Personalidades que estão sempre presentes, técnicas que estão sempre presentes nesses textos e que vai ajudar vocês na hora da performance. O que eu ia mostrar aquela hora, o poema do Marco foi publicado. Peraí, deixa eu achar a página. O meu primeiro poema publicado que eu tenho. Aqui. Não sei se dá para ver. Para mim, você tem que chegar um pouco. Aí, dá para ver. Tá. E esse livro é qual livro? Concurso Nacional Novos Poetas, Poesia Livre de 2020. Mas é da cidade? Foi um concurso nacional. Que legal. Daí eu inscrevi vários, só que para pagar a publicação tem alguns foram classificados e alguns o preço é meio salgadinho para pagar. Tipo, isso aqui, eu recebi 10 livros. Eu paguei. Daí eu tive mais um selecionado. Esse eu consegui pagar no passado. E ele vai ser publicado também, só que eu vou receber um livro só. Daí que eu resolvi fazer? Quadrinhos de poemas. Olha só que legal a ideia. Daí legal. Quem quiser me chama no privado lá no WhatsApp. Só que esse aqui acabou, não tem mais. Mas quadrinho eu tenho um monte. Mas agora a gente tem gravado o seu poema.
Otávio, você ia falar? Ô, Josi, só pedir uma licença para falar com o pessoal. Eu recebi uma mensagem agora há pouco de uma produtora lá de Birigui que está querendo fazer a produção de um comercial. Se alguém tiver interesse de participar, né? Ela não me passou muitas informações ainda. Ela só precisa de um cast vasto de todas as idades possíveis, desde crianças até idosos, sexos, cores e tudo que for possível. E eu acho que vão mais de 20 pessoas. Então, se vocês quiserem me mandar uma foto de rosto e uma foto de corpo, né? Quem já tiver participado de algum outro comercial e tiver o vídeo desse comercial que participou, me envia também, que aí eu passo tudo para ela e se der certo, é dinheirinho no bolso entrando de vocês também. Beleza? Obrigada. E tentem me mandar ainda hoje, porque eu acho que ela precisa disso para amanhã até no máximo meio-dia. Aí eu estou montando umas pastinhas aqui com o que eu já tenho e aí eu vou encaixando vocês também. Legal, Otávio. Obrigada aí pela referência, que é importante, né? Dinheiro sempre é bem-vindo, óbvio. Mas é legal pela experiência também, né? De participar de uma atividade diferente. Assim. Bom, pessoal, como diz o Gaguinho, por hoje é só PPP, pessoal. Mas é sempre muito gratificante para mim ver no rosto de vocês esse compartilhar de ideias, esse brilhinho que às vezes aparece e fala assim, nossa, como a Michelle disse, parece que ela estava falando para mim. É muito bom ouvir isso e é muito importante para mim, é extremamente satisfatório saber que está chegando de uma maneira entendível e de uma maneira solícita mesmo, né? Não vou dizer uma outra palavra, mas assim, que não está agressivo, que não está, nossa, que banal, eu pensei que era uma outra coisa. Então, tomara que realmente esteja sendo do jeito que vocês estão transfigurando na expressão facial, porque está muito gratificante para mim. Muito obrigada mais uma vez. E aguardo vocês amanhã e mais alguns, que muitas pessoas mandaram mensagem para mim que hoje não estariam aqui mesmo. E mandem aí o casting para o Otávio, então. Um beijo para vocês. Criança, a partir de que ano ela falou? Ela falou de todas as idades. Se eu não me engano, essa produção ela vai envolver alguma coisa relacionada a uma série da Netflix, que tem personagens crianças, adultos e velhos, entendeu? Eu encaixo no velho e o Romeu em criança, porque o Romeu já tem experiência comercial, por isso que eu estou te perguntando. Não, se ele tiver, pode mandar o casting também, tá? Legal. Eu acho que é uma produção grande, eu acho que vai ser um dinheirinho bacana. E mandem, tá? Por favor. Eu vou mandar lá no grupo que precisa mandar, mas eu acho que é assim, nome, idade, o contato, né? Para ficar mais fácil de criar a pastinha de vocês. Uma foto de rosto e uma foto de corpo. Obrigada. Show? Tem que ser produzida a foto? Não precisa não. Manda o que tiver, gente. Não vai contratar um fotógrafo agora, porque ele vai cobrar caro, tá? Fotógrafo, maquiador, né? Sem maquiagem, sem filtro, sem nada. Então tá, pessoal. Um beijo para vocês. Até amanhã. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Um beijo para vocês. Até amanhã.